Olá novamente, os alunos da Medicina Veterinária, da turma de 2020 da disciplina de Histologia dos Animais Domésticos. Então, dando continuidade à aula de sangue, agora nós vamos falar sobre a hemocitopoese, que é o processo de formação das células do sangue, tá? Então, a hemocitopoese, ela tem início lá na vida pré-natal, né, durante o desenvolvimento do embriãozinho e posteriormente do feto. E quando o organismo ainda está na fase de embrião, a hemocitopoese ela acontece no mesoderma do saco vitelínico, tá? Nas primeiras semanas após a concepção. Então já começam a surgir, a ser fabricadas as primeiras células do sangue. E nesse momento, então, a hemocitopoese é chamada de hemocitopoese mesoblástica. Após algumas semanas, com a formação finalizada então do fígado e do baço, mais ou menos aí na metade da gestação do animalzinho, a hemocitopoese passa a acontecer nesses dois órgãos. Mas ao final da gestação, quando o esqueleto do animal já está formado, a hemocitopoese então, ou seja, a síntese, a fabricação das células do sangue, ela passa a acontecer totalmente na medula óssea. E assim também acontece na vida pós-natal. Então, a síntese das células sanguíneas na vida pós-natal, tanto no animalzinho recém-nascido, quanto jovem e adulto, acontece somente, exclusivamente na medula óssea. A medula óssea, ela é encontrada no canal medular de ossos longos, como o fêmur, e de cavidades dos ossos esponjosos, como por exemplo a escápula. Né? Então, vocês estão vendo aqui o esqueleto de um animalzinho, de um cachorro, e aí então dá para ter noção de alguns ossos longos, né? Como o fêmur e como ossos longos das patas dianteiras, por exemplo, onde a medula óssea se encontra. Né? Então, nesses ossos longos, a medula óssea se forma no canal, nesse canal aqui, olha, medular dos ossos longos. E também nas cavidades dos ossos esponjosos, tá? A medula óssea é um tecido muito delicado, né? É um tecido formado por tecido conjuntivo vascular, é um tecido gelatinoso e que se encontra, como nós já dissemos, na medula de ossos longos e na cavidade de ossos esponjosos. Então, aqui nós temos um exemplo de um osso longo, né? Mostrando aqui anteriormente a sua epífise, a diáfise e a outra epífise. Então, o canal medular está alojado na região da diáfise e nós encontramos o osso esponjoso na região da epífise. Então, nesse osso longo, nós também temos a fabricação, a síntese de células sanguíneas nessa região, nessas aberturas aqui, né, nessas cavidades do osso esponjoso. Então, trata-se de o local de formação das células do sangue e na medula óssea nós encontramos, portanto, células sanguíneas em vários estágios de maturação, desde os estágios iniciais até os estágios finais, prontos para migrarem e entrarem na corrente sanguínea, através dos vasos sanguíneos locais alojados na medula óssea. E nós também encontramos na medula óssea macrófagos. Esses macrófagos estão distribuídos entre as células sanguíneas em desenvolvimento, em maturação. Eles servem nesse local para fazer a fagocitose, a destruição de células sanguíneas que têm algum defeito, de células sanguíneas que não se desenvolveram e que poderiam causar algum malefício ao organismo. Então, essa é a importância de macrófagos distribuídos por toda a medula óssea entre as células sanguíneas em desenvolvimento. Essa imagem é bastante bonita, né, de microscopia eletrônica de varredura, e que mostra para a gente a delicadeza de uma medula óssea, né? Então, nós podemos ver células em desenvolvimento nessas regiões
mais densas, né, e ocupadas por células, olha aqui, ó, todas essas células aqui em desenvolvimento, muitas células em desenvolvimento, e nós temos entre essas células capilares sinusoides, que são esses espaços apontados aqui pela seta, aguardando então a entrada de células sanguíneas maduras, células sanguíneas já finalizadas, né? Então, existem muitos capilares sinusoides distribuídos por toda a medula óssea e a todo momento células maduras adentram, né, passam entre as células endoteliais desses vasos sanguíneos, desses capilares sinusoides e caem na corrente sanguínea. E aí entram na corrente sanguínea e fazem parte, então, do fluxo sanguíneo por todo o organismo. Existem, pessoal, duas linhagens que se diferenciam para formar todas as células do sangue, tá? Então, nós temos, primeiramente, uma célula-tronco pluripotente. Essa célula-tronco, ela pode dar origem, então, a uma dessas duas linhagens. Tanto a linhagem de células mieloides, quanto as linhagens de células linfóides. O que vai diferenciar, então, essa célula pluripotente a se diferenciar na linhagem mieloide ou linfóide é a ativação de alguns genes e inativação de outros genes, tá? Então, quando ativa-se genes específicos da linhagem que dará origem aos linfócitos, essa célula pluripotente, ela caminha, então, ela se transforma nessa célula-tronco linfóide, né? E daí, essa célula se diferencia, começa, então, a diferenciação em células intermediárias, até que essas células intermediárias finalizam a formação dos linfócitos, com todas aquelas características que nós vimos na aula anterior. Mas se essa célula pluripotente ativar outros genes, genes específicos dessa linhagem chamada mieloide, que dará origem a todas as outras células do sangue, então essa célula pluripotente fará parte, então, da linhagem mieloide, né? Será uma precursora das demais células do sangue. É claro que aqui nós não estamos mostrando, mas existem outras células intermediárias, né? Vários precursores e células blásticas que se transformarão pouco a pouco, com pequenas transformações, em cada uma dessas células do sangue. Então, nos eritrócitos, a célula que vai dar origem às plaquetas, que é o megacariócito, os monócitos, os basófilos, os eosinófilos e os neutrófilos. Então, é importante lembrar que dentro da medula óssea existem células pluripotentes, altamente indiferenciadas, e que elas dão origem a duas linhagens, uma linhagem mieloide e uma linhagem linfóide. Falando um pouquinho da linhagem eritrocítica, né, que advém da linhagem mieloide, a linhagem eritrocítica dará origem às hemácias. Então, vamos aprender um pouco agora como ocorre a formação de uma hemácia madura, que é uma célula nos mamíferos anucleada. Então, primeiramente, a célula progenitora é chamada de proeritroblasto. Trata-se de uma célula grande, uma célula capaz de sintetizar proteínas e com todas as características de uma célula que sintetiza proteína. Então, é uma célula com organelas de síntese, como retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, muitos ribossomos no seu citoplasma. O núcleo é formado por uma cromatina descondensada e é possível visualização de nucléolos. E essa célula está em plena síntese proteica. Produzindo que proteína especificamente? Hemoglobina. Então, a primeira célula específica que vai dar origem às hemácias é chamada de proeritroblasto. Em seguida, surge o eritroblasto basófilo. Qual a diferença, então? Quais as especificações dessa célula?
Nessa célula, o núcleo já diminui de tamanho. A cromatina torna-se um pouco mais condensada, certo? E ela é, então, uma célula precursora da hemácia. No próximo passo, no eritroblasto policromático, o núcleo está ainda mais condensado, né, já praticamente não podendo ter os seus genes copiados, codificados. E no citoplasma, que aqui ficou difícil de ver a marcação, mas no citoplasma já começam a surgir acúmulos de hemoglobina. E esses acúmulos já são bastante visíveis, né? O próximo passo é o eritroblasto ortocromático ou acidófilo. E aqui o núcleo já está com a cromatina extremamente condensada, um núcleo piquinótico, que não tem mais função. O citoplasma já está repleto de hemoglobina. Por isso que aqui o eritroblasto é chamado de acidófilo, por se corar altamente pelo corante eosina. Ao final dessa fase, várias protuberâncias se formam próximos à membrana plasmática da célula. A célula começa a perder algum volume citoplasmático e junto com esses volumes citoplasmáticos, o núcleo é descartado. Então, quando o núcleo foi descartado, a célula não possui mais esse núcleo, essa célula agora é então chamada de reticulócito. A diferença entre o reticulócito e a hemácia é apenas a formação do disco bicôncavo e uma pequena, discreta diminuição no volume da célula. Então, agora, com essas alterações, nós temos a hemácia, que é a célula madura, e que está pronta, então, para cair na corrente sanguínea. Esse gráfico é bastante interessante, ele é do livro do professor Junqueira, e mostra as mesmas fases que foram faladas no slide anterior, mas mostrando em detalhes mais bem visualizados, melhores visualizados, do que acontece tanto no citoplasma como no núcleo dessas células. Então, pró-eritroblasto, ainda nós temos um núcleo com cromatina descondensada, nucleolo visível, organelas de síntese proteica. No citoplasma é uma célula típica produtora de proteínas, né, que executa bastante síntese proteica. Na próxima fase, no eritroblasto basófilo, o núcleo já está mais pigmentado, né, então com a cromatina mais condensada, e esse núcleo vai condensando cada vez mais até que, entre o eritroblasto ortocromático e o reticulócito, esse núcleo é expelido pela célula. Uma pequena parte de citoplasma é expelida também, mas esse volume citoplasmático perdido é muito pequeno e não vai fazer falta na célula agora chamada de reticulócito, que sofrerá então alguns dobramentos para se tornar um disco bicôncavo e se transformar na hemácia adulta. Esse processo de formação da hemácia adulta demora aproximadamente 7 dias na medula óssea. E uma hemácia, agora funcional, poderá sobreviver por até 120 dias no sangue, acontecendo periodicamente a renovação dessas células. Nesse gráfico, a gente consegue visualizar a proporção oposta que nós temos no início da formação da célula, né? No início da origem das hemácias até o final da sua maturação, de RNA, que vai caindo a sua produção, principalmente RNA mensageiro, ele vai sendo esgotado para a produção do quê? Da proteína hemoglobina, que vai tendo então a sua concentração cada vez mais aumentada no citoplasma da célula. Então, a célula madura, né, quando nós temos o reticulócito e agora a hemácia, célula madura, é uma célula que não possui núcleo e que produz e que possui no seu interior, no seu citoplasma, uma quantidade muito grande de hemoglobina. Então, aqui estão resumidos alguns eventos que acontecem, né? Diminuição do volume da célula, piquinose, que é
adaptação, né, da cromatina, a cromatina vai se condensando cada vez mais, diminuição dos nucleolos, dos ribossomos, das mitocôndrias, expulsão nuclear e aumento da concentração de hemoglobina. Até que no final nós temos então esses discos bicôncavos que trata-se da célula madura, da célula adulta. Essa imagem de microscopia eletrônica de transmissão traz para a gente, né, um detalhe de um nicho, né, de células que dão origem às hemácias na medula óssea. Então vejam que essas células estão muito próximas, são células vizinhas, e cada uma está num estágio de maturação, né? Todas elas vão se transformar em uma hemácia madura. Mas o interessante é que essa imagem conseguiu fotografar, né? Conseguiu mostrar para a gente células, todas, né, essas células que darão origem às hemácias, e cada uma em um estágio. Então, nós temos aqui o estágio inicial, onde o núcleo da célula ainda possui cromatina descondensada em um volume maior celular. Posteriormente, essa cromatina vai se condensando um pouco mais e mais, até que nesse exemplo aqui, nós já temos quase que a expulsão do núcleo, vejam, nós já temos um estreitamento aqui do citoplasma, bem próximo à membrana plasmática, e possivelmente em breve esse núcleo seria então expulso para a finalização da nossa hemácia, né? Seria a fase então, próxima fase seria do reticulócito, aproximadamente essa imagem aqui, que falta então o quê? Apenas o achatamento da célula e a transformação da célula em um disco bicôncavo. Agora falando um pouquinho do surgimento da síntese das células da linhagem granulocítica. Vocês lembram quais são as células granulocíticas? São os glóbulos brancos, né? Os glóbulos brancos granulócitos, basófilo, neutrófilo e eosinófilo. Então, os 3 tipos de células possuem grânulos específicos no seu citoplasma, além daqueles grânulos chamados de azurófilos, que são grânulos inespecíficos. Essas células têm origem lá na linhagem mieloide, a partir de uma célula chamada de mieloblasto. O próximo passo, a próxima fase, é um promieloblasto, que ainda não é possível decifrar qual dos 3 granulócitos o promielócito dará origem, né? Porque o que é possível ver é que essa célula tem bastante grânulo específico, né? Grânulos corados no seu citoplasma. Posteriormente, surge então a célula mielócito, ou neutrófilo, ou mielócito eosinófilo, ou mielócito basófilo, que é uma célula, então, que possui já os seus grânulos específicos de cada granulócito no citoplasma, e o núcleo começa a sofrer algumas transformações. Vejam a diferença de cada um desses núcleos para o núcleo da célula progenitora anterior. Nos próximos passos, nós temos a finalização do formato do núcleo, né? Então, a formação dos lóbulos nucleares, tanto do basófilo, quanto do neutrófilo, quanto do eosinófilo. E a finalização do tamanho e da quantidade dos grânulos no seu citoplasma. Até que então nós temos as células maduras aqui, que estão prontas também para entrarem nos capilares sinusoides e caírem na corrente sanguínea para exercer a sua função. Esse exemplo também é do livro do professor Junqueira e é muito bonito, pois mostra em detalhes, é um esquema que mostra em detalhes o surgimento dos grânulos. Então, qual dos grânulos surge primeiro? Primeiramente, na fase de promielócito, nós temos o surgimento dos grânulos azurófilos. Por isso que nessa fase nós ainda não conseguimos distinguir que leucócito granulócito será essa célula. Por quê? Porque esses grânulos são os grânulos inespecíficos que as 3 células possuem. A partir da próxima fase, então, que é a fase de mielócito,
nós temos presentes os grânulos azurófilos que já foram produzidos e agora sim a formação de grânulos específicos. Além disso, o núcleo já começa a tomar a sua posição dentro da célula e na próxima e última fase, antes da célula madura, né, que é a célula metamielócito, o núcleo se transforma em núcleo lobulado, os grânulos específicos se espalham por toda a célula, assim como os grânulos azurófilos. Na medula óssea, em uma foto bastante bonita, né, uma lâmina bastante bonita de medula óssea, é possível visualizar um capilar sinusoide e algumas células que fazem parte dessa linhagem granulocítica, ou seja, essa linhagem que dará origem aos leucócitos granulócitos, né? É claro que vendo assim, para nós que não somos estudiosos específicos da área de células sanguíneas, é difícil entender qual dessas células, né, que granulócito será cada uma dessas células. Então veja que essas células ficam todas lado a lado, né? São nichos de células que darão origem aos granulócitos. Mas então começa a ter um adiantamento do dobramento do núcleo, surgimento de grânulos mais específicos, mas nós só saberíamos com detalhe se tivéssemos uma marcação específica para cada um dos grânulos específicos dos granulócitos, tá? E como ocorre a formação das células dos leucócitos agranulócitos, a chamada agranulopoese? Esse processo não é muito conhecido, porque é difícil distinguir dentro da medula óssea quais são as células e em que fase essas células estão de desenvolvimento desses leucócitos agranulócitos. Então, o que sabemos é que existe uma célula, por exemplo, formadora dos linfócitos, da linhagem linfóide, uma linhagem específica para a formação dos linfócitos. Essa linhagem formará um linfoblasto, que é a célula precursora, um prolinfócito, que é a célula intermediária, até a célula finalizada madura, trata-se do linfócito. Então, esse amadurecimento, né, dos linfócitos não acontece na medula óssea, ele é finalizado na medula óssea, mas o amadurecimento funcional dos linfócitos vai acontecer em órgãos e tecidos linfóides, como vocês vão ver nas próximas aulas. Exemplos de órgãos linfóides são o timo, o baço, os linfonodos, as tonsilas e os nódulos linfóides. A granulopoese também acontece para os monócitos, né? Vocês lembram? Os monócitos são leucócitos agranulócitos também. Porém, os monócitos têm origem em outra linhagem que não a linfóide, a linhagem mieloide, né? Esses monócitos, eles circulam cerca de 8 horas pelo sangue e então eles entram nos tecidos para exercer a sua função, se transformando em macrófagos. Então, primeiramente, eles têm origem na medula óssea de células promonócitos, chamada de promonócitos. Essas células se transformam em monócitos, que adentram a corrente sanguínea através dos vasos sanguíneos. E então, esses monócitos passam no sentido oposto agora, do sangue para tecidos e órgãos, se transformando em macrófagos, onde vão exercer a sua função, não retornando mais para o sangue. Como é que as plaquetas se originam? Vocês lembram que na aula anterior nós falamos sobre a função das plaquetas, né? A função importante na cascata de coagulação, na hemostasia. E como surgem então as plaquetas que não são células, são fragmentos celulares? As plaquetas surgem a partir da fragmentação dessas células chamadas de megacariócito. O megacariócito é uma célula grande, com núcleo altamente lobulado e cromatina grosseira. Então, ao centro aqui do slide, nós temos a imagem de um megacariócito, que é uma célula bastante grande,
com granulações no citoplasma, e o núcleo altamente lobulado e dobrado, é um núcleo bastante grande também, por isso o nome da célula, né? É uma célula que tem núcleo e citoplasma bastante grandes. O megacariócito tem origem do megacardioblasto, né? E este, por sua vez, faz parte da linhagem também mieloide. E as plaquetas formadas, elas contêm grânulos do citoplasma dos megacariócitos. Vamos ver então no próximo slide como é que isso acontece? Como acontece a formação das hemácias? Aqui só para mostrar para vocês uma imagem bastante bonita de um megacariócito na medula óssea. Na nossa aula prática, vocês poderão ver como é fácil identificar o megacariócito na medula óssea. A diferença de tamanho entre ele e as demais células que originam, né, as células precursoras que originam as outras células do sangue, é gigantesca, né? É realmente uma célula muito grande. Então, aqui eu estou contornando para vocês todo o megacariócito, e esse é o núcleo, todo lobulado, altamente lobulado e dobrado dessa célula, tá? E um citoplasma bastante granuloso. Aqui também é um megacariócito num outro perfil, né? Mostrando o núcleo altamente dobrado e o citoplasma cheio de granulações. Então, olhem que interessante, pessoal, essa imagem. O megacariócito, ele é uma célula que ele se mantém adjacente a vasos sanguíneos, dentro da medula óssea, né? Então, aqui nós temos as células da medula óssea, células dando origem a glóbulos brancos, células dando origem a glóbulos vermelhos, né? Todo mundo bem misturado, não tem nichos específicos separados e distintos dentro da medula óssea. Essa região vai dar origem só a glóbulos brancos, essa outra região só a glóbulos vermelhos. Não. Isso acontece de forma bem interativa entre essas células. E o megacariócito, que é essa célula gigantesca mostrada aqui em verde, eles se mantêm então próximos a capilares sinusoides, olha. Tá? Esse aqui é um capilar sinusoide, onde células prontas, ó, células maduras, ou leucócito, prontinho para entrar na corrente sanguínea e exercer a sua função, eritrócitos, já prontos, já bicôncavos, já estão prontos também para entrar na corrente sanguínea e compor o sangue, né? Então, nós temos aqui um capilar sinusoide que recebe alguns prolongamentos do megacariócito, prolongamentos bem finos do citoplasma do megacariócito, olha aqui. E a extremidade desses prolongamentos bem finos começam a se soltar. Pequenas partes, pequenas porções arredondadas desses prolongamentos celulares do megacariócito começam a se soltar e cada uma dessas pequenas partes dará origem, então, a uma plaqueta. E acontece assim a formação das plaquetas na medula óssea. Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Se tiverem dúvidas, podem me mandar por e-mail ou perguntar diretamente para o professor Sérgio e ele pode passar para mim essas dúvidas. E a gente se encontra em breve em alguma outra aula de histologia dos animais domésticos. Até breve!